Não queremos negociar nada, gritou Bolsonaro diante de um grupo de defensores de um golpe militar no domingo, em plena pandemia. E na segunda, já estava negociando com a banda mais podre da política brasileira lá dentro do Congresso. Ou seja, ele não quer negociar, mas querer poder só funciona para coach de autoajuda, né, presidente? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, obrigado a você, profissional dos serviços essenciais, especialmente da saúde, que estão trabalhando, e obrigado a você que está em casa. A gente vai sair dessa mais fortes e unidos. Eu fiz um teste no Twitter ontem, eu postei uma matéria da CNN Brasil, porque se fosse da Globo não serviria, apontando os caras do Centrão com quem o governo está negociando cargos, a maioria com ficha criminal e imagem pública detonada. E fiz uma pergunta sincera: você, amigo bolsolavista, consegue me explicar isso? O que eu tive de retorno foi a prova de que a inteligência bovina, obviamente, não consegue captar e elaborar uma questão tão complexa. E, essa é surpreendente, mesmo com todos os avanços da inteligência artificial, os robôs também não. Eu que sou entusiasta da tecnologia, chego a duvidar do tão falado uso intensivo de bots nas redes do presidente, porque se fosse bot, escaparia dessa fácil, né? O que a gente está vendo aí é muito claro. Nenhum brasileiro capaz de pensar e ler textos longos está conseguindo digerir esse governo. Outro dia eu vi o Henry Bugalho, acho, ensinando um método para espantar bolsominion. Era assim: na hora que o cara vier te chamando de comunista, peça para ele o seguinte: por favor, defina o que é comunismo. Funciona. Eles fogem. E aconteceu a mesma coisa com essa negociação do governo com o Centrão pela governabilidade. Os membros do governo têm lá a resposta deles, né? Precisamos desarmar o golpe que o Maia, o Dória e o STF estão armando para tirar do poder o mítico presidente que veio salvar o Brasil. Mas quando o próprio Bolsonaro posta foto dele mesmo assistindo a uma live conspiracionista, onde o cara que está entregando todo o esquema é o Roberto Jefferson, eu que vivi o suficiente para cobrir política desde o início do milênio, só posso te dizer uma coisa: tá de sacanagem, né? Eu li agora no UOL que o governo está pensando até em reforma ministerial para dar a pasta do trabalho para o PTB do Jefferson, que, para quem ainda não sabe, é bandido condenado no escândalo do Mensalão e ganhou notoriedade justamente por assumir o esquema. Li também que outro mensaleiro que chegou a ser preso, Valdemar da Costa Neto, vai ficar com o Banco do Nordeste, um banco na mão do PL, que não é só símbolo da velha política, é uma legenda da velha política que parasita o Congresso comendo as migalhas. Esse é o Bolsonaro que o eleitor cristão conservador antipetista elegeu? Obviamente não. São nomes que ficaram por anos no noticiário. São nomes que ficaram muito associados ao esquema de compra de parlamentares. E por que o Bolsonaro está com esses caras? Porque só sobraram eles. Esse é o tamanho da solidão do presidente. Não é perseguição do Maia, que, vamos nos lembrar, assumiu a presidência da Câmara em sintonia com o Bolsonaro e votou com sucesso a dificílima reforma da Previdência. Não, o MBL abandonou o Bolsonaro, Joyce Hasselmann, que foi líder do governo, na Assembleia de São Paulo, a icônica Janaína Pascoal, coautora do pedido de impeachment da Dilma. Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos, ele sabe com quem ele está andando, ele está se unindo à pior gangue. Quando a gente fala em podridão no Congresso, é desses caras que a gente está falando. E é sempre bom explicar que o nome é Centrão, não pela fidelidade a um posicionamento político de centro, que bebe ideias da direita e da esquerda e tal. Não, é Centrão porque, independentemente do que diz o estatuto dos seus partidos, eles ficam numa espécie de miolo, prontos para pular de um lado ou para o outro em troca de cargos, e não raramente dinheiro ilícito. E se hoje nas ruas, quem a gente ainda vê com camisa da seleção, enrolado na bandeira nacional, são os malucos, não é por acaso. E nem é medo da pandemia, pode ter certeza. Antes do coronavírus, as manifestações a favor do governo, que por si só são um fenômeno do bolsonarismo, manifestação a favor, já vinham se esvaziando. Quantas vezes eu ouvi eleitores convictos dele dizendo: olha, não tem experiência, é fraquinho como orador, falou muita besteira ao longo da vida, mas é bem intencionado, vai fazer um ministério técnico e o principal, vai acabar com a roubalheira. A ficha dessas pessoas já caiu de forma lenta, porque a animosidade foi muito grande. A divisão entre
pró e contra Bolsonaro foi muito intensa. Muita gente investiu muito da sua credibilidade pessoal, do seu capital moral para defender esse cara, que não resta dúvida, é uma fraude completa, uma farsa, um mentiroso compulsivo. Cadê as provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas? Cadê o exame mostrando que não pegou coronavírus? E a conversa na pré-campanha e na campanha de que ia acabar com a reeleição para presidente, a começar por ele? Estão aparecendo por aí vários vídeos com o Bolsonaro voltando atrás em decisões que eram promessas prioritárias de campanha. E a maior delas ele está quebrando agora ao se aliar ao Centrão. Vai lotear cargos e encher o governo de corruptos notórios. Numa boa, por que você acha que um partido como o PL, que é o Banco do Nordeste, no governo Bolsonaro, para promover o setor de turismo no litoral sergipano, para financiar a industrialização do agreste pernambucano? Sério, sem chance. Se a gente pudesse hoje olhar aquele milhão de brasileiros que foram à Avenida Paulista em São Paulo entre 2013 e 2016, a cada chamada contra tudo isso aí, e pudesse ir apagando com uma espécie de Photoshop ou poder do Thanos, aqueles que não estariam lá se soubessem que o desfecho seria esse: Bolsonaro e seu governo olavista incompetente. Iria sobrar, sabe quem? Esses malucos que já estavam lá pedindo AI-5 em intervenção militar e continuam. Eles ficavam inofensivos e folclorizados no meio de um monte de famílias realmente preocupadas com a corrupção, pai com filhinho e tal. Famílias encantadas com a Lava Jato, que finalmente estava prendendo corruptores e corruptos. Mas agora, com menos gente, eles estão expostos, são visíveis. E são uma aberração assustadora. Incapazes de levar uma pandemia a sério, quanto mais a democracia. Mesmo assim, o presidente é capaz de subir em caminhonete para apoiá-los em porta de quartel e depois se deixar fotografar assistindo a grande denúncia do Roberto Jefferson, o notório e condenado picareta. E aí a gente vê governadores do Brasil inteiro fazendo a coisa certa e a incompetência do presidente fica ainda mais explícita. Eu vou pegar dois lados ideológicos aqui como exemplo, justamente para não polarizar o tema. Flávio Dino, do Maranhão, PCdoB. Em 19 de março ele comprou respiradores que foram confiscados pelo governo federal. Podia ter ficado chorando as pitangas, falando mal do governo, mas entrou com uma ação no Supremo e comprou mais respiradores direto da China. Para evitar outra apreensão, fez conexão na Etiópia. Assim ele não passava pelo Trump e não corria risco de confisco em escala. Hoje saiu a resposta do STF obrigando o governo a entregar os respiradores, aqueles de março, para o Maranhão. Aparentemente, a gente não sabe que escala vai tomar a pandemia, o estado dele se garantiu. No outro extremo, João Dória, tucano, que se elegeu na onda do Bolsonaro, pulou do barco e virou desafeto. O governo federal olha para o governo estadual de São Paulo e só vê uma ameaça à reeleição. Só que, diga-se o que quiser, o Dória está pelo menos gerindo a pandemia com transparência. Enquanto o Bolsonaro passou o último mês reclamando que o Dória estava ferrando a economia do estado mais rico do Brasil para prejudicar ele, o que é uma paranoia óbvia, já que o governador também vai responder pelas medidas que ele está tomando, o Dória fez hospitais de campanha, divulga os números com aparente transparência e já apresentou um plano de reabertura gradual do comércio e dos serviços a partir do próximo dia 10, com critérios claros, técnicos relacionados a números de leito, avanço da doença, por região. E o Bolsonaro faz mimimi, troca de ministro no meio da crise, e o novo ministro, que obviamente chegou lá boiando e está montando equipe, anunciou hoje que daqui a uma semana vai apresentar uma diretriz para cidades e estados flexibilizarem o isolamento. Se isso não é incompetência, é o quê? Eu, de bom grado, repito o desafio feito no Twitter e aceito a opinião nos comentários daqueles que tiverem uma resposta para essa pergunta e para as outras que eu coloquei aqui hoje. Tamo juntos, se cuida. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir.